Glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos chegando ao fim do livro, né? Do meio para o fim. E eu creio que os irmãos já têm um entendimento do livro, né? E a próxima semana nós vamos entrar na parte prática, porque essa parte é muito teológica, não é? Mas nós vamos a próxima semana entrar na parte prática, amém? Parte prática da carta, ou seja, na vivência, né? E que isso tudo tem a ver com a nossa vida. Então nós vamos estudar na próxima semana, amém? Meus amados irmãos, eu vou ler somente o verso 1, amém? E posteriormente nós vamos lendo todo o livro, amém? Eu costumo usar aqui o Kindle, ou o tablet, ou o celular até mesmo, porque a minha vista já não ajuda. Então eu falo que eu preciso da zoom. Da zoom é isso aqui, irmão. Isso aqui é da zoom. Então eu utilizo ali, não abro mão da Bíblia, mas eu utilizo a ferramenta, deixo a letra bem grandona, para que eu possa enxergar melhor, amém? Diz assim, verso 1 na minha versão, posteriormente os irmãos vão ler na versão revista e corrigida. Então pergunto, Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Agora no 3, toda a igreja repita comigo bem forte. 1, 2, 3. Bem forte. Amém, vamos lá. Vou no 3. No 3, bem forte. No 3, amém, irmãos? Verso 1 do capítulo 11, amém? 1, 2, 3. Amém. Tome os vossos assentos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, dos capítulos de número 9 até os capítulos de número 11, nós estamos tratando acerca do relacionamento de Deus com o povo de Israel e a rejeição de Deus para com Israel. E na verdade essa rejeição só trata no quesito de quando Israel rejeita Deus. Se Israel não quer Deus, então Deus não pode fazer nada, obrigá-lo a servi-lo. Mas o texto que nós tomamos por base no capítulo de número 11 vai falar acerca de que Israel não foi rejeitado por Deus. Em que aspecto? Que a misericórdia de Deus alcançou Israel, alcançou o povo de Israel. Deus fez os seus meios para alcançar o povo de Israel, e ainda assim, mesmo tendo uma parcela desse povo que é rebelde, que foi rebelde, mas houve também o remanescente, os fiéis, amém? No meio do povo de Israel. Então nós vamos estudar esse livro. Na verdade nós estamos estudando o livro, nós vamos estudar o capítulo de número 11 da Epístola aos Romanos, em que trata da justificação pela fé, amém? Então vai tratar muito sobre salvação, e nós já estamos caminhando do meio para o fim. Eu creio que vai elucidar cada vez mais as mentes dos amados irmãos. Eu tenho certeza que você que está nessa série de Romanos, e você quase não perdeu nenhuma, ou não perdeu nenhuma. Irmão, tem alguém aqui que não perdeu nenhum de Romanos? Ou quase nenhum? Tem alguém aqui? A minha irmã Kelly, né? Nosso irmão Clodoaldo também. Tem alguns irmãos que pegou quase todos, né? Quase todos aí. Então, eu creio que a sua mente já vai começar a abrir acerca do Evangelho. Quando você for fazer o curso básico em teologia, você já vai entender muito bem a doutrina da hamartiologia, que é a doutrina do pecado, e você vai entender muito bem, principalmente, a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. A doutrina da salvação. Então, porque esse livro, ele elucida muito acerca dessas doutrinas. Paulo analisa a sabedoria de Deus e a restauração futura de Israel, amém? E então nos versículos 1, no versículo 1 aí até 10, nós vamos
analisar algo muito importante. A restauração futura é garantida porque a rejeição atual de Israel não é total. Então, a rejeição de Israel concernente a Deus, né? E Deus consequentemente rejeita Israel no fato de que o Israel primeiro rejeitou a Deus, mas essa rejeição de Israel, ela não é total, porque ainda existem israelitas que creem no Evangelho, ainda tem judeus que creem no Evangelho. Então as facções de Israel, ela é dividida em duas partes, em dois grupos. Há o grupo minoritário e o grupo majoritário. O grupo minoritário está nos versículos número 1 a 6, e nós vamos destacar algo aqui que é muito importante. Vamos lá, o grupo minoritário, né? Conforme representado por Paulo no Novo Testamento, nós vamos observar que a sua própria conversão demonstra que Deus não rejeitou todos os israelitas. Olha o versículo de número 1. Então pergunto, Deus rejeitou seu povo, a nação de Israel? Então Deus rejeitou, ou seja, Deus falou assim, vocês vão para o inferno e pronto, acabou? Foi assim? Não, na verdade foi o povo que rejeitou a Deus, foi o povo que rejeitou o Evangelho, foi o povo de Israel que rejeitou o Evangelho e matou Jesus, não foi assim? O próprio povo judeu matou Jesus, o Messias que eles esperavam. Então, meus amados irmãos, Paulo vai responder nessa pergunta retórica. Claro que não, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, membro da tribo de Benjamim, ou seja, eu sou judeu, eu sou israelita, e mesmo sendo judeu e israelita, mas eu fui salvo por Cristo Jesus, eu fui salvo por Cristo Jesus. Então, ou seja, Deus não rejeitou todo o israelita que crê em Jesus, esse será salvo. Então nós vamos observar isso. Olha também nos versículos de 2 a 6, nós vamos observar aí, conforme representado por Elias no Antigo Testamento, esse poderoso profeta, junto com outros 7.000 israelitas, não se prostrou a Baal. E eu quero que algum irmão abra por gentileza 1 Reis, capítulo 19, verso 18. Por favor, 1 Reis, capítulo de número 19 e verso de número 18. Quem achou pode ler rápido para ganharmos tempo. Por favor, pode ler. Quem achou pode ler. 1 Reis 19 e 18. Amém? 1 Reis 19 e 18. Ou seja, nessa época houve uma grande apostasia do povo de Israel. Lembra do período de Acabe e Jezabel? Mas Elias pensa assim, só eu fiquei como profeta, mataram os teus profetas, e só eu fiquei, como se ele fosse o bambambam, né? Mas aí Deus vai falar para ele, não Elias, ainda tem 7.000 crentes que não se dobraram a Baal, ainda tem 7.000 que estão adorando a mim, está escondido, mas estão adorando, Elias. O que Paulo utiliza desta questão histórica e do contexto histórico do Antigo Testamento para trazer a elucidação às mentes dos israelitas que estavam recebendo essa mensagem escrita por Paulo, os israelitas, os judeus que estavam lá em Roma? O que eles estão recebendo aí essa mensagem? De que forma? Não, Deus não rejeitou seu povo, que conheceu de antemão. Então tem esse argumento teológico. Deus conheceu esse povo de antemão, amou de antemão, escolheu Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, escolheu esse povo específico, especial, argumento teológico. Mas nós vamos observar aqui, vocês sabem também o que as escrituras dizem a esse respeito. O que as escrituras dizem? Olha que lindo isso aqui, irmão. Paulo, ele está pregando e citando a Bíblia, né? O Antigo Testamento. O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo, é o texto que o nosso amado leu, que ele vai repetir aqui, Paulo vai repetir: Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que restou e agora também procura me matar.
E aí nós vamos observar, e vocês se lembram da resposta de Deus? Ele disse: ainda tem outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. Ou seja, meus amados irmãos, o mesmo acontece hoje, pois alguns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. É forte isso aqui. Vamos ler os 6 que a gente já comenta tudo. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente o é, ou seja, gratuita e merecida. Olha que forte isso aqui, meus amados irmãos. Mesmo, verso 5, mesmo acontecendo hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. Olha, a gente muitas vezes está que nem Elias, né? Que nem Elias, pensando que a gente é o único, né? Ou um dos únicos. Não, tem muito crente fiel ainda nesse mundo. Tem muito piedoso. E aqui, Paulo está dizendo esse argumento, que ele usa Elias para dizer assim: olha, por mais que tem muitos israelitas e judeus que não creem no evangelho e mataram Jesus, mas mesmo assim tem remanescentes, tem eu, tem porque Deus os escolheu de antemão, tem porque lá no Antigo Testamento com Elias, Deus preservou os seus remanescentes 7.000. Então no meio dos judeus ainda tem crentes que creem em Jesus, que servem a Jesus, que foi chamado pela graça de Deus, que creem através da fé. Mesmo acontece hoje no tempo de Paulo, ele está dizendo, pois uns poucos de povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E aí ele vai dar um argumento aqui muito teológico, que é forte, no verso número 6. E se a escolha se dá pela graça de Deus, ou seja, pelo favor imerecido de Deus, nós não merecemos, não é mérito nosso, não é porque somos bons, é porque Ele é bom, Ele nos chama mediante a sua graça imerecida. Então não se baseia nas obras deles, ou seja, Israel, os judeus eram zelosos pela lei, mas o zelo deles não podia salvar, as obras deles não podia salvar, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que é verdadeiramente o é, ou seja, a graça deixaria de ser graça, deixaria de ser favor imerecido se a salvação fosse pelas obras. Se eu fosse salvo porque eu sou bonzinho, se eu fosse salvo porque eu guardo a lei, se eu fosse salvo porque eu sou circuncidado, se eu fosse salvo porque eu venho para a igreja, se eu fosse salvo porque eu estou aqui nos domingos, se eu fosse salvo porque eu estou no culto de ensino, se eu fosse salvo porque eu estou na ceia do Senhor, se eu fosse salvo porque eu sou dizimista, se eu fosse salvo porque eu sigo as regras direitinho da igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, então a salvação não seria pela graça, seria pelas obras. Mas Paulo está dizendo aqui, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça mediante a fé, é o favor imerecido. Ninguém merece aqui, ninguém está no cabedal de dizer eu mereço o céu, eu estou apto mediante as minhas obras, mediante os meus méritos para ir para o céu. Ninguém tem mérito aqui, meus amados irmãos, é pura graça, é favor imerecido. Você está aí pela graça, eu estou aqui pela graça, eu não estou aqui porque eu sou bom. Paulo está dizendo, assim também é com Israel. Aquele que entende, por que Israel, irmão? Por que tem essa luta tão grande que nós estamos lutando tanto aqui? Por que existe uma luta tão grande com Israel em crer em Jesus? Deixa eu explicar isso aqui, mas eu preciso repetir. Por quê? Por causa do orgulho. Porque, irmãos, a gente pensa muitas vezes que a gente pode fazer. Eu consigo. Vou orar, eu vou ler a Bíblia. Muitas vezes a gente quer se auto-justificar, sabe? Tentar ser certinho por conta própria, mas a lei vai dar na nossa cara. Por que dá na nossa cara? Ela é ruim? Não, ela é boa. Ela é boa. Por que ela dá na nossa cara essa linguagem figurada que eu estou falando aqui para os irmãos? Porque uma hora ou outra ela vai falar para nós que a gente não merece, que a gente não é bom, mostrar para nós que a gente é ruim. Quando a gente está pensando que é alguma coisa, é que nem Paulo está dizendo,
Quando eu pensava que eu era alguma coisa, o Senhor colocou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que vinha me esbofetear. Eu pensei, sabe, eu orei pedindo a Deus por 3 vezes que Ele tirasse esse espinho da carne, da minha carne, mas Ele disse, não, Paulo, eu não vou tirar. Por quê? Porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque quando você está fraco, aí que você está forte. Ou seja, quando ainda estamos nessa carne, por mais que tentamos ser bons religiosos, a lei mostra para nós que nós não somos perfeitos. Então o que a gente tem que fazer então, pastor? Ser ruim mesmo de se lançar para o pecado? De maneira nenhuma. A gente tem que depender do Espírito, depender de Deus, depender da graça de Deus. Senhor, estou amanhecendo esse dia. Você já dá aquela respirada assim, ó, inspirada, sabe, solta o ar e fala, Senhor, eu te agradeço por esse dia, me sustenta, me ajuda, não me deixe pecar, não me deixe cair, não me deixe falhar, cuida dos meus pensamentos, cuida das minhas intenções, cuida da minha alma, cuida da minha vida, direciona os meus passos, as minhas atitudes, os meus olhos, meus ouvidos, minhas mãos, meus pés, Senhor, o meu coração, minhas afeições, Senhor, me guia, me leva, me molda, me ajuda a caminhar, porque sem ti eu não sou nada. A dependência. E aí, o texto vai dizer, ou seja, a graça é gratuita. Aí mexe com orgulho, mexe ou não mexe? Por quê? Porque você tem que se render. Eu não consigo, eu já tentei. E todas as outras religiões são baseadas no mérito. Espiritismo kardecista, espiritismo, zen budismo e todos os ismos que referem-se ao espiritismo, eles têm sempre a elevação do karma, ou seja, da evolução do ser humano através das boas obras, para você atingir a iluminação. Se é no budismo ou no zen budismo, você vai se tornar um Buda, um iluminado. Ou seja, o seu karma vai elevar, você vai subir ali de níveis e patamares espirituais. As suas energias vão estar elevadas ao ponto de você, de tanto você fazer boas obras, entendeu? Ser boa pessoa. Aí quando você morrer, você vai se encarnar em alguém rico, bonito, sabe? Corpo esbelto, por natureza. Rico, muito rico, inteligentíssimo, ao QI elevadíssimo. Ó, você imagina o nível de pessoa que você vai se tornar na próxima reencarnação, porque você foi uma pessoa boa nessa vida, nessa encarnação. Ou seja, a religião baseada pelas obras. No espiritismo baixo, você precisa fazer um trabalho para o orixá se agradar, para que ele possa fazer algo por você e contra alguém. É assim ou não é? O teu inimigo recebe um passe negativo, né? Recebe uma obra negativa e você uma positiva. Por quê? Porque você fez um sacrifício, uma galinha, a pipoca, o banho de ervas, não é rapar a cabeça, não sei, mas é obra. É obra. Na igreja católica, 7 sacramentos. Batismo, batismo quando era criança. Faz a crisma, faz. Primeira comunhão, pega a hóstia lá, participa da primeira comunhão, vai lá. Faz todo o catecismo. Depois você vai participar da comunhão da igreja. O casamento também é um sacramento. Você recebe a bênção do padre. E aí vai. E por último é a extrema unção. Recebeu lá no 7º dia a extrema unção, está garantido no céu, não é? Então, ou seja, pelas obras. Mas o único que prega que é somente pela graça através da fé são as igrejas protestantes históricas sérias, que não está comprometida com barganha para ganhar méritos diante de Deus, porque com o seu dízimo, com a sua oferta, que é importante para a igreja, mas não vai garantir o teu lugar no céu. Não é pelas obras, é pela fé, mediante a graça de Deus. Entenda isso, crente. Deixa de ser religioso. Que Deus tenha misericórdia de nós para que possamos deixar de ser religiosos, porque muitas vezes nós somos assim. Nós dependemos de Deus, dependemos da graça de Deus, dependemos da presença de Deus.
Quando você entender isso, você não vai se chocar quando alguém cair em pecado. Porque você vai entender que aquele é um ser humano, não importa se é o pastor presidente, se é o pastor setorial, se é o pastor presidente de campo, não importa se é o dirigente, não importa se é o líder do departamento, se é o regente. Irmãos, todos somos falíveis, pecadores, suscetíveis a cair, a pecar, a falhar, porque somos homens feitos de carne e osso. Mas em nome de Jesus, dependa dele dia e noite. Dependa dele, dependa dele. Dependa dele, aleluias. O grupo majoritário, né? Qual é esse grupo majoritário que vai responder essa pergunta? Qual que é a pergunta? Qual que é a primeira pergunta? Qual que é a primeira? O versículo 1, irmão. Qual que é a pergunta? Capítulo 11, versículo 1. Qual que é a pergunta de Paulo? Não perde o filme da meada, não. É o contexto. Qual que é a... por acaso Deus rejeitou o seu povo? Está respondendo essa pergunta. Não. Aí ele vem dando os argumentos. Amém? Então não perde o fio da meada. Vamos lá. O grupo majoritário. 3 homens no Antigo Testamento predizem que Deus endureceria o coração do Israel decrescente. Ou seja, Moisés disse isso. Eu quero que você seja rápido. Sejam rápidos, por favor. Deuteronômio 29:4. Deuteronômio 29:4. E outro irmão abre em Salmo 69, 22 e 23. Salmo 69, 22 e 23. E outro irmão abre em Isaías 29, 10. Amém? Vamos lá. Primeiro é Moisés. Moisés vai dizer que Deus endureceu o coração do povo que já era obstinado. Amém? O varão valoroso está aí, ó, só dando glória. Aleluia. Deuteronômio 29, 4. Vamos lá. Olha o que vai dizer no verso de número 7. Portanto, a situação é esta: a maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. Como dizem as escrituras, que a irmã Maria leu: Deus os fez cair em sono profundo, até hoje fechou os olhos, para que não vejam, e tampou-lhes os ouvidos, para que não ouça. Observe isso, irmãos. Observe isso. Como assim que eu vou explicar isso? Parece que Deus tampou o ouvido de uns e os olhos de uns, para que eles não pudessem crer, para que eles pudessem ir para o inferno. Foi isso, pastor? Cuidado, irmão. Vamos interpretar a partir do contexto. O que é que Esaú fez com a primogenitura? O privilégio de ser primogênito, a bênção de Deus. Trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Ele abriu mão. Ele não valorizou a bênção de Deus. E o que Faraó fez? Deus mostrou os sinais, né? Os sinais. Primeiro sinal: sangue, não é? As águas viraram sangue. Ele já não poderia amolecer o coração na primeira praga, sim ou não? Mas ele endurece o coração. Aí, a segunda praga, vamos lá, vocês são bons de Bíblia, vamos lá. Segunda praga: rã, irmão. Eu sei que você gosta aí, quando você vai no restaurante chique lá, você pede, né? Mas a rã, né? É uma praga, né? Mas é gostoso, né? Os irmãos que já comeram aí. E aí, irmão, observa: rã. Ele não poderia dizer assim. Eu vou deixar o povo sair, vou deixar o povo ir adorar a Deus, né? Mas ele endureceu o coração. Como ele já estava obstinado a endurecer o coração, o que Deus fez? É aquilo que está em Romanos 1. Deus os entregou a sentimentos perversos para fazer tudo o que não convém. É aquele que endurece o coração a Deus. Já viu a pessoa que Deus está falando com ele todos os dias? Talvez Deus manda alguém para evangelizar na rua. É assim ou não é? Deus manda alguém lá no trem para falar de Jesus. A pessoa senta no ônibus, alguém fala de Jesus. A pessoa entra no Uber, o Uber fala de Jesus. Olha aí. A pessoa vai trabalhar, o colega de trabalho fala de Jesus.
Aí chega na rua de casa, os crentes param e falam de Jesus. Aí ele liga o celular, tem um videozinho que fala de Jesus. Aí ele vai ouvir o rádio, ele passa na rádio que fala de Jesus. E ele endurecendo o coração, 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 endurecendo o coração. Até que Deus fala assim: basta. Eu vou entregar aos sentimentos, aos seus sentimentos. E o sentimento do coração do ser humano é perverso. É assim ou não é? Romanos 1. Deus os entregou a sentimentos perversos para fazer tudo o que não convém. A pior coisa que Deus pode fazer com o ser humano é entregar a eles para os seus próprios desejos. É Deus tirar o freio moral. Sabia que todo ser humano pecador tem um freio moral de Deus, mesmo sem ele conhecer a Deus e mesmo sem ele dar vazão ao Espírito Santo? Quem sabia disso? Você imagina um estuprador, um abusador, um pedófilo? Você imagina um criminoso, um serial killer, um matador, um homem sanguinário? Se Deus não freasse eles são terríveis, perversos, cruéis. Mas eles fizeram 3 vítimas, 4 vítimas, 10 vítimas. Mas você imagina se não tivesse um freio moral? Ele saía atacando todo mundo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? A maldade no mundo não está pior porque Deus ainda freia. A pessoa tem livre-arbítrio, sim ou não? Tem, por isso que faz a maldade que faz. É assim ou não é? É por isso que o cristão rasga o seu livre-arbítrio. O que, pastor? É. Quando você levantou a mão e aceitou Jesus como seu salvador, você rasgou o seu livre-arbítrio. É. Porque você já não faz mais a sua vontade, você já não tem mais direito de escolha. Quem faz vontade na sua vida é Deus. É Deus que deve, a Deus deve ser obedecida a vontade. Ou seja, a nossa vontade tem que estar coadunada com a vontade de Deus. A nossa vontade já não existe mais. Nossos desejos têm que ser negados. Devem ser mortos, crucificados com Cristo. E a vontade dele deve permanecer em nós. Olha a oração do Pai Nosso. Uma criança ora a oração do Pai Nosso. Como que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que é santificado seja o teu nome? Que eu, através do meu testemunho da minha vida, possa santificar o teu nome, que as pessoas que não conhecem a ti nem a tua palavra possam ver em mim o Senhor. Oh, irmão, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O que é isso? Eu sou súdito do reino, o Senhor é rei. Se o Senhor é rei, eu sou súdito, então eu obedeço o Senhor. Eu sou servo do reino, súdito do reino. As ordens vêm do rei, eu sou súdito. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade, é a tua. Assim na terra, como é no céu. Que a tua vontade seja obedecida na terra, assim como a tua vontade é obedecida no céu. Os anjos no céu obedecem à tua vontade em perfeita harmonia, em conclusão, em totalidade, em abundância. Ou seja, nada fica devendo à obediência a Deus. Que em nós, servos teus, ó Senhor, venha ser assim também. Que obedeçamos ao Senhor em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Como os anjos no céu são submissos a ti, a tua vontade, sejamos aqui na terra também. É isso que você está orando, irmão. Quando você ora o Pai Nosso, aí você ora o Pai Nosso, aí depois toma as decisões, sem consultar a Deus, sem saber se é da vontade de Deus. Não adiantou nada, irmão, você rezou o Pai Nosso, porque o Pai Nosso é prática, amém? Não é uma oração monótona, vazia, mas é prática. E aí nós vamos observar que o exemplo de Moisés, o exemplo de, o argumento de Davi, né? Que Paulo utiliza do argumento de Davi para dizer acerca da rejeição de Israel. Então Israel rejeitou a Deus, sim ou não? E então os seus ouvidos estavam mucos, estavam surdos, estavam tapados, seus olhos estavam com escamas, não conseguia ver. E quantas pessoas que estão assim? Você está falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus, parece que está, né, embotado de percepção. Minha mãe falava na Bahia, porque não, essa palavra é culta, irmão, é tapado, né?
É meio tapado. Não é assim? Ou seja, os ouvidos tapados mesmo, muco, né? O Rafael, meu amigo irmão Rafael, nosso amado irmão em Cristo que está lá no Paraná, ele falava uma linguagem lá do Pernambuco. É dom, pastor. É, irmãos, gente sem Cristo é donzo. Já viu essa linguagem? Né? É tolo, é nécio, sabe? Não bate bem não, Maria. Porque tá com os olhos fechados, os ouvidos tá tapado, tá falando de Jesus, o mundo, irmão, está num caos. Você liga a TV, olha a Cracolândia. Aí, K9, os sensacionalistas gostam, né? Olha lá, ó! Não é assim? Na TV. Só você ligar à tarde lá que você vai ver o fuzuê. É ou não é? Aí a única coisa que o crente sabe, Jesus vai dizer é que Jesus está voltando. Jesus breve voltará. É assim ou não é? Aí você olha as catástrofes, guerras, rumores de guerras, o amor se esfriando, os crimes e atrocidades sendo acometidos, as igrejas cada vez mais vazias, na exposição das escrituras. Mas, irmão, eu tenho certeza, eu tenho colegas que eu não trago aqui porque eu oro por eles, mas eu não trago aqui porque não é viável trazer aqui. Mas se eu trazer aqui e entregar o microfone na mão deles, eles vão revelar o RG, o CPF, vão fazer o FUAR, sabe? É manto puro, irmão, é manto puro, e ele fala, não, pastorzão, pode deixar com a gente, hein? Eu conheço, irmão. Não precisa nem se dar oferta não, a gente vai tirar a oferta lá e a gente racha, meio a meio, metade da igreja e metade é nossa, ok? Um dia esse camarada foi na igreja, um colega meu, e eu estava lá, e eu fui chamado até para contar a oferta. Aí isso há anos atrás, há uns 12 anos atrás. Há 12 anos atrás o salário era uns 400 reais, 300 reais, 400 reais. Na época saiu 5 mil reais, 4.990 e pouquinhos reais. E aí rachou meio a meio. Ou seja, praticamente 2,5 para cada lado. Aí eu observei que naquela mesma igreja, durante a semana, tem vezes que entrava 10 reais de oferta. Entrava 10, 8 reais de oferta. Durante a semana, ele foi durante a semana. Mas só porque o grande profeta estava lá, o povo deu, o povo sacou dinheiro, o povo foi no banco sacar dinheiro, o povo pediu emprestado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? E a igreja lotou. O amor se esfriando, os falsos profetas se multiplicando, brincando com as coisas. Você liga aí em algumas lives aí, ele começa a falar pseudo-línguas estranhas. É você que entrou aí agora na live, é você mental. Aí depois ele faz aquele fuá todo e no final, ó, tá o Pix aqui. É assim, não é, irmão? Irmão, E outros que só pregam o amor, não pregam a justiça de Deus, não pregam o evangelho todo. São os pastores, os artistas. Mas pô, eu não posso pregar o evangelho todo para o artista, porque senão o artista não vai querer me ouvir mais. Ele não vai deixar eu frequentar a sua casa. E são os pastores do Neymar, os pastores dos artistas, dos cantores, né? Seculares, não é assim? Só prega o amor, não prega a justiça de Deus, não prega o evangelho todo. Porque antes da boa notícia tem a má notícia. E a má notícia é que nós somos pecadores. E a ira de Deus está para cair sobre nós. E é o inferno para sempre. Mas qual que é a boa notícia? Que Deus não quer que você vá para lá. E Ele preparou o meio para te salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o que eu faço para ser salvo? Arrependa-se do seu pecado. Deixe o seu pecado, confesse e deixe. Arrependa-se. Creia no Evangelho. Aleluias. Pregar o Evangelho todo. Salmo 69, 22 a 23. Salmo 69, 22 a 23. Salmo 69, 22 a 23.
Quem achou pode ler, por gentileza. Quem achou pode ler, por gentileza. E outro, Isaías 29:10. Salmo 69, 22 e 23. Se o varão da mídia, quem é que está aí que eu não estou enxergando? É o Gabriel? Você pode projetar para nós, querido? Vamos lá, meus irmãos. Salmo 69, 22 e 23. Quem achou pode ler, por favor. 22, 23, 69. Olha o verso 9. Da mesma forma Davi disse, e estou lendo o capítulo 11, vai complementar, para ligar, para fazer um interlink aí, para fazer a conexão com aquilo que a irmã Maria leu. Que a sua mesa farta se transborde em laço, em armadilha, que os faça pensar que tudo vai bem. Não é assim, o ímpio? Parece que tudo vai bem. Ah, eu preciso de Jesus para quê? Que seus privilégios façam tropeçar. Ou seja, eu estou bem, para que eu preciso de Deus? Isso é um tropeço. E que recebam o que merecem. E que seus olhos se escureçam, para que não vejam, e que suas costas fiquem curvadas para sempre. Ele pensa que está bem. Eu estou bem. De Jesus de igreja não. Mas eles estão cada vez ficando mais encurvados. Ó. Do peso do pecado, e eles não têm a percepção que eles são escravos. Davi confirma isso no Salmo 69, 22 a 23. Isaías 29, 10. Pode ler, por favor, queridos. Ou seja, confirma tudo isso que nós estamos falando. Rejeitam a Deus, rejeitam a graça de Deus, rejeitam o evangelho, não é? Mas como a gente falou nos outros ensinos, Paulo orava por eles, não foi assim? Senhor, salva o teu povo, salva os meus parentes, salva a minha nação, tira as escamas dos olhos, tira os tapões dos ouvidos. Então ele clama. Vamos partir agora para o verso número 11. A plenitude dos gentios. Essa frase refere-se ao período específico. A definição, irmãos, é o intervalo que diz respeito à complementação do corpo de Cristo, consiste tanto para judeus e gentios, começando no Pentecostes, terminando no arrebatamento. O que é isso? Vamos lá. Os detalhes dessa relação. O Senhor veio para judeus e o Senhor veio para gentios. Porém, os judeus rejeitaram. Como os judeus rejeitaram, então nós vamos observar que diz o verso número 11. Que seus olhos se escurecem. O verso número 11. Vamos lá. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Outra pergunta, a segunda pergunta que ele vai fazer. Ou seja, esse povo caiu sem possibilidade de levantar novamente? Claro que não, foram desobedientes. E por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios, para que seu próprio povo sentisse ciúmes. O que é isso? Ele veio para o que eram seus e os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam foram chamados, feitos filhos de Deus. Você e eu somos gentios, não somos judeus. Porque os judeus rejeitaram Deus, então, através de Cristo e do poder do Espírito Santo, vai usar os apóstolos da igreja primitiva para dizer: já que eles rejeitaram, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha você aí, crente. Olha você aí, os judeus rejeitaram, mas você não. Os judeus rejeitaram, mas você não. Os judeus rejeitaram, mas você não. Olha você aí. O propósito é tornar Israel enciumada, desejosa
por novamente desfrutar o favor de Deus. Ai, eu queria tanto ser que nesse povo alegre, feliz, desfrutar dessa presença tão maravilhosa, dessa glória. Olha o ciúme bom aí, irmão. Olha o ciúme bom, né? É que na verdade essa linguagem de ciúme para nós é sempre pejorativo, é ou não é? Sempre pejorativo, né? Porém, no original aqui, quer dizer olhar para os gentios e ver que a graça alcançou os gentios, que o Messias, a salvação pela graça através da fé alcançou os gentios, e eles olharem para os gentios e falar: nossa, eu queria também, eu queria ser alcançado também, eu queria esse evangelho também, eu quero esse Jesus também. E aí, meus amados irmãos, olha o verso número 12 a seguir, né? Se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação, que Deus lhes ofereça, imagine como será a maior bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Ou seja, se os gentios foram abençoados por rejeitar a salvação, você imagina a bênção que vai ser quando os judeus, quando os gentios começarem a se converter. Quando os judeus começarem a se converter, os israelitas. Você imagina aquele povo, irmão, que veste aquele kippar, coloca aquele kippazinho na cabeça, que vai lá lá no muro de Jerusalém orar. Muro das Lamentações. Eles vão lá clamar pelo Messias. É assim ou não é? Para a vinda do Messias, que a gente sabe que será o anticristo. Mas imagina esse povo se convertendo, irmão. O povo judeu que o Senhor ama. Você imagina esse povo se convertendo, o que vai acontecer com o mundo? Você imagina, irmãos, esse povo se convertendo, talvez até mesmo lá na grande tribulação, esse povo começar a se converter. Você imagina o baque que vai ser nesse mundo. A explosão, a perseguição do anticristo, e esse povo, e as guerras. Irmão, meu Deus do céu. Haverá um reboliço. E aí nós vamos observar, meus amados, aí seguindo, né, versos número 13 ao 15, Paulo foi designado pelo próprio Deus para ajudar a tornar isso realidade, ou seja, o pregador, o que vai espalhar essa mensagem, amém? Verso número 13 ao 15, dirijo-me especialmente a vocês gentios, e uma vez que fui designado apóstolos aos gentios, e enfatizo isso, ou seja, dirijo-me a vocês gentios. Ele vai fazendo um ping-pong aqui, dirigindo aos judeus e dirigindo aos gentios. Uma vez que fui designado apóstolo aos gentios. Eu fui enviado. Apóstolo quer dizer enviado, missionário. Eu fui enviado como missionário para pregar o evangelho aos gentios. Eu sou participante disso. Então eu fui chamado para fazer o quê? Designado por Deus para fazer o quê? Para tornar realidade isso. O evangelho conhecido entre os gentios. Porque os israelitas rejeitaram, mas os gentios receberam a Cristo. E aí, olha o verso 14, porque desejo que de algum modo o povo de Israel sinta ciúme, e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Que graça é essa? Nossa, sua vida está mudada. Irmão, isso só se aplica aos israelitas? Eu posso fazer uma aplicação aqui, eu não vou forçar a interpretação bíblica não, mas eu posso fazer uma aplicação aqui para nós também? Não é assim? Quando tu estava lá no mundo, terrível, de repente algum parente observa você que recebeu a Cristo como seu Salvador. Nossa, como sua vida mudou. Nossa, você que com Cristo, né? Olha como que a sua vida foi uma roda gigante, você estava embaixo, agora você está, meu Deus, como assim? Não estou falando só de riqueza, de benesses da terra, mas também nessas áreas. Porque você imagina, você fumava 4 maços de cigarro, você parou de fumar. Você bebia, você parou de beber. A sua saúde física começa a melhorar, a sua finança começa a melhorar, a sua convivência familiar começa a melhorar. Acabou a bebida na tua casa, já não tem briga mais, discussão, palavrão. Começou a melhorar. E aí de repente, irmão, alguém fala: o que aconteceu com a sua vida? O que aconteceu contigo? Jesus. O que? Jesus. O evangelho. A graça de Deus me alcançou através da fé. Eu não merecia, mas Ele fez na minha vida. E é gratuito, Ele tem para você também. Ele tem para você também. Ele tem. Irmão, me dá
essa graça aí. 2 Coríntios capítulo 5, versículo número 18 a seguir. Nós somos o quê? Nós somos chamados como embaixadores de Cristo. Deus nos deu o ministério e Deus nos deu a palavra da reconciliação. Como Cristo reconciliou o mundo com Deus, Deus nos incumbiu como embaixadores dele aqui na terra para reconciliar o mundo com Cristo, com Deus. Olha, através de Cristo. Olha que coisa linda. Eu sou ministro do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Grande coisa, hein? Eu sou embaixador de Cristo na terra. Ah, irmão, alta patente, hein? 4 estrelas, 5 estrelas, alta patente, hein, irmão? Ó, você imagina aí uma roupagem oficial do céu e os emblemas destacados em seu peito, embaixador de Cristo na terra. Embaixador. Agora tem crente, irmão, que não liga para isso. Então o vizinho tem que saber que você é crente. A rua que você mora tem que saber que você é crente. O lugar que você trabalha, as pessoas precisam saber que você é crente. Quando você entra, alguém tem que falar assim: ó, eu vejo uma luz em você. Eu vejo um brilho em você. Eu vejo uma energia positiva. É Deus, é o Espírito Santo que habita em mim. Ele mora em mim, Ele transformou minha vida. É Ele! É! Cadê os alta patente aí, irmão? Aleluias! E Paulo vai dizer isso, né? Eu fui incumbido, eu fui designado, pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estavam mortos. Só o Evangelho faz isso. Quando os judeus começarem a se converter em massa, você imagina o abalo que vai ser no mundo, irmão? Meu Deus, aleluia, glória seja dada ao Senhor. Vamos prosseguir por causa do nosso tempo. O pregador, a gente já falou, a parábola, verso 16 ao 24. Paulo emprega a analogia de uma oliveira para ilustrar tudo isso. Vamos lá. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes da árvore são santas, os ramos também o serão. Mas alguns destes ramos, alguns do povo de Israel foram cortados, e vocês gentios, que eram ramos de uma oliveira brava. Irmão, isso aqui dá vontade de correr. Dá para glorificar de pé, irmão? É esse texto aqui que glorifica de pé, igreja. É esse texto aqui, ó, para glorificar de pé, irmão. Isso aqui, ó, isso aqui é para o crente pendurar no ventilador. Isso aqui é para o crente sair rodando no corredor, irmão. Isso aqui é forte. Olha, e vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados. Oh, aleluias. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. Aleluias. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Talvez digam: a esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembre-se de que esses ramos foram cortados porque não creram, e que vocês estão ali porque creram. Porquanto não se orgulhem, mas temam o que poderiam acontecer, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Observem como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que eles desobedecem e é bondoso com vocês, desde que continue a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. Ou seja, há a possibilidade de perder a salvação? Sim ou não?
Ah, irmão, ô calvinista, lê aí o texto todo. Vamos lá, 23. E se o povo de Israel abandonar a sua incredulidade, será enxertado novamente. Oh, aleluias. Pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram por natureza o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza, ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte. Você pode glorificar a Deus por isso? Como que é aquele hino mesmo? Da oliveira? Quem sabe aí um pouquinho? Vocês sabem esse hino? Irmão, é lindo esse hino, eu não lembro ele. Mas ele fala que exatamente o que está no texto. Nós éramos oliveiras bravas, mas ele pegou aquele raminho. Quem já fez isso aqui na roça, irmão? Já enxertou uma planta para receber vitalidade da outra. É assim ou não é? O fungo, ele suga a vitalidade da árvore. Mas, uma vez que nós, que éramos varinhas cortadas, bravas, que não dava fruto, uma vez que fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, nós recebemos sumo, nós recebemos vitalidade, nós recebemos vida, e passamos a produzir frutos para a glória de Deus. Eu era para ser queimado pelo fogo, você era para ser queimado pelo fogo, mas quem rejeitou a graça, quem rejeitou o evangelho, quem rejeitou a Cristo foi cortado, e nós que cremos pelo poder do evangelho, mediante a graça de Deus, nós fomos ligados, enxertados na videira, na oliveira verdadeira, e agora produzimos frutos para a glória de Deus. E Paulo fala: não se orgulhe, porque também nós podemos também ser cortados, mas até aqueles que foram cortados também podem ser novamente enxertados, se arrependerem e se crerem em Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? É por isso que eu estou dizendo para os irmãos, é para glorificar de pé, Brasil. Aleluia. As raízes da árvore constituem-se de Abraão e de outros piedosos do Antigo Testamento. 2. Alguns dos ramos originais foram quebrados, referindo-se a alguns dos judeus não crentes. 3. Agora, alguns dos ramos de uma oliveira selvagem foram enxertados, referindo-se aos crentes gentios. 4. Os ramos originais, uma vez removidos, serão enxertados um dia, referindo-se ao arrependimento futuro de Israel. Oh glória! A restauração futura é garantida porque a rejeição atual de Israel é definida. Amém? E eu só vou ler o texto por causa do nosso tempo. Em nome de Jesus, a misericórdia de Deus é para todos. Ou seja, Israel novamente se arrepender, ele pode ser novamente enxertado e salvo. Versículo 25. Irmãos, quero que vocês entendam que este mistério, para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. Versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como dizem as Escrituras. Esse todo Israel aqui, irmão, não significa que todos o Israel que não creram em Jesus, é todo Israel que crê em Jesus, amém? Simples assim, tá bom? Porque tem uma teoria aí que todo judeu, se nasceu judeu, vai ser salvo. Não, a salvação só tem um que pode salvar, que o nome dele é Jesus, amém? Isso é a doutrina bíblica. O libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade, né? E afastará Israel da impiedade. Isso está lá também no verso, lá em Isaías 59:20. Isaías predisse que o libertador realizaria isso, amém? O libertador virá de Sião, afastará Israel da impiedade. E esta é a minha aliança com eles: eu removerei os seus pecados. Olha o verso 28. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas, e isso beneficia vocês, gentios. No entanto,
porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são o povo que Deus ama. Verso 29, pois as bênçãos de Deus e os seus chamados jamais podem ser anulados. Ou seja, o propósito que Deus tem com Israel jamais pode ser anulado. Ele tem uma aliança com Israel, amém? Ele tem uma aliança com Israel. Verso 30, e em outros tempos vocês gentios foram rebeldes contra Deus, mas agora por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Olha aí, por causa da desobediência dele, vocês receberam misericórdia. 31, agora eles são rebeldes. Irmão, se crente fizer birra, eu não quero, tem uns crentes que é assim, né? Cheio de mimimi. Já viu crente cheio de mimimi? Cuidado, Israel foi cortado, você pode ser cortado também. E aí Jesus pega lá, ó, uma oliveirinha brava que estava lá fora, não valia nada, e coloca e faz melhor que a gente, irmão. É assim ou não é? A gente se acha, pensa que é alguma coisa, é nada, irmão. Olha lá, Elias, olha o começo do texto. Oh, só eu fiquei como profeta. Ficou não, abestado. Tem mais 7.000. Não é assim? É. E muitas vezes a gente não é assim, irmão. Olha, se eu não pregar, se eu não louvar, se o pastor não me colocar no cargo, né? Olha, irmão, coitadinho de nós, irmão. Quem nós éramos? Oh, Jesus. 31, agora eles são rebeldes, e Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, e eu quero ler esse texto com os irmãos, que é maravilhoso. 32, pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência, para que todos... Por que Deus colocou todos debaixo da desobediência? Então Deus fez todo mundo pecar? Não, Deus deu a lei. Sem lei não existe, irmão, sem regra não existe como alguém saber se está em pecado ou não, sim ou não? Se você não coloca regra para o teu filho, ele não sabe o limite. Uma vez que você estabeleceu regra, lei, limite, ele sabe aonde ele pode ir. Ele pode até quebrar a regra, quebrar a lei. É assim ou não é? A criança, o bebê, desde pequenininho você vai colocando regra, lei. Ele pode até quebrar, mas tem uma lei. Se não tem lei, não tem como quebrá-la. Deus estabelece a lei e mostra para os seres humanos que eles são pecadores. Então, nesse sentido, pois Deus colocou todos debaixo da desobediência, para que todos tivessem misericórdia. Para que todos dele tivessem misericórdia. Ou seja, todos aqueles que creem pela fé, se arrependem, Deus tem misericórdia. Olha o 33, como são grandes as riquezas e sabedoria. Isso aqui é forte, e eu quero ler na outra versão, que eu quero que você projete para mim. 33, projeta para mim, queridão, por favor, amém? Ó, a predição, Israel restaurado através de Cristo prometido. Isaías predisse o libertador realizaria isso. Israel restaurado através da aliança prometida. Isaías predisse que Deus manteria a sua aliança com Israel, a fidelidade. Tudo isso acontecerá, pois as dádivas e o chamado de Deus são irrevogáveis. E aí eu quero ler com você isso. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Você pode se levantar glorificando a Deus, meus irmãos. Aleluias, aleluia. Você pode se levantar glorificando a Deus, meus irmãos. Quando Paulo explica essa teologia profundíssima que você está ouvindo aí, eu estou tentando explicar de forma mais simples possível. No final ele canta. A partir do 33 é um louvor. Não tem um louvor lá do diante do trono? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
mas você foi enxertado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Louva ao Senhor. A ele a glória. Louve. Ele me pegou, oliveira brava, e me enxertou na oliveira. Eu recebi vida, eu dou fruto, mas a Ele a glória, a Ele o louvor. Ó, com profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Como é profundo, como é profunda, como é maravilhosa, como é gloriosa, como é grandiosa a misericórdia, a bondade, a fidelidade de Deus para conosco. Não merecíamos, mas Ele nos encontrou, nos salvou. E eu desafio você hoje, nesta noite, a ter a sua memória o dia que você foi salvo, e ser grato por isso, e se alegrar por isso, e não se orgulhar por isso, mas sempre depender de Deus, para que possa permanecer ligado na videira, na oliveira, para que possa permanecer ligado na oliveira, permanecendo ali, recebendo vitalidade e sumo, até que Cristo volte para a glória de Deus, Senhor Deus. É no nome do teu Filho amado Jesus que nós vamos a ti em oração, agradecendo por tudo, meu Pai, por tua palavra que foi ministrada nesta noite. Abençoe os teus filhos que aqui vieram, meu Pai, para ouvir a tua sacrossanta palavra. Abençoe os teus servos de maneira gloriosa, poderosa, singular, sobrenatural. Ó Deus, para que tenhamos vivo em nossa mente, em nosso coração, ó Pai, que um dia nós fomos salvos, um dia nós não prestávamos para nada, mas o Senhor nos enxertou na oliveira verdadeira, e hoje nós temos vida, hoje nós temos vitalidade. Aleluia. Oh, meu Deus santo e amado, eu glorifico o teu nome, exalto o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom. Em nome do teu Filho amado Jesus te agradecemos. Leva o teu povo em paz, em nome de Jesus, amém. Ergue as suas mãos, meus irmãos. Amanhã, culto de ensino, e é uma irmã que estará ministrando, a irmã Sônia. Por favor, estejam lá, amém? Quinta-feira, amanhã tem consagração com as irmãs das 8 às 9. Na quinta-feira tem grande culto público aqui. Na sexta-feira tem círculo de oração com as irmãs das 14 até às 16 horas. Sai com a mocidade à noite, 19 horas. E no sábado inicia a festividade com as irmãs. Mas também tem o quê? Escola de interpretação bíblica. Quer aprender a interpretar a Bíblia, irmão? Pastor, irmão, eu amo ensinar expositivamente. Quem já observou isso? É fácil para o pastor fazer isso, irmão? Não. Não é fácil não, tem que ralar. Se não ralar, não vai não. Por quê? Eu tenho que cavar para trazer simples para você entender. Uma teologia complexa, trazer simples para você entender. Não é fácil não. Porém, nós vamos aprendendo devagarzinho. E eu queria que você também desejasse aprender a interpretar a Bíblia, amém? Não quer dizer que sei tudo não, mas um pouquinho eu quero passar para os irmãos. Se vocês desejarem, colegas, amigos, vizinhos, outros ministérios, não importa. Nós queremos compartilhar a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém? Deus abençoe vocês. Ergue as suas mãos em nome de Jesus. O grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, todos digam amém. Deus abençoe os irmãos.